A Mariana fala para mim aqui no ponto seguinte: Peruca, eu tenho novidades do caso do Edgar, hein? Falamos ontem desse caso. O Edgar que foi levar a esposa numa estação, né, Mariana? E aí vai vendo essa história. Sim, o Edgar é investidor, né? Investidor. Saiu de casa. Nós temos o circuito dele, quer ver? Mostra o circuito, fazendo favor. Tem novidades desse caso. O Edgar foi levar a esposa numa estação de trem, como fazia todos os dias. Volta para casa e por volta das 2 e pouco da tarde ele sai da casa e não é mais visto. Nós falamos ontem desse caso, Percival, certo? Sim, sim, sim. Um mistério. O que teria acontecido com esse homem? E agora, a polícia passa a seguinte informação para a nossa equipe. O Edgar estava endividado, havia recebido ameaças de clientes por conta do trabalho de investidor financeiro. E mais, registro da polícia revelam que o Edgar teve um relacionamento conturbado. No início do casamento, ele já enfrentou problemas com este casamento. O ex-marido da esposa da mulher com que ele se casa, fez várias ameaças a Edgar, chegou a pichar o muro da casa onde ele morava com a esposa, que é ex desse cara que fez as ameaças. 8 anos depois, o relacionamento continuava balançando. Sim, o casamento não era bom. Os dois já estavam separados, ele e a esposa, mas viviam na mesma casa. A mulher suspeita que Edgar estaria se envolvendo já com uma outra pessoa. Aí surge essa suspeita, aí surgem as ameaças. O que realmente, de fato, teria acontecido com Edgar? Reportagem com as últimas informações do caso para você. Prejuízos financeiros, uma casa penhorada, um relacionamento conturbado, ameaças de morte, uma possível traição. Essas são as peças do quebra-cabeça que precisa ser montado. O que está por trás do desaparecimento do administrador de 41 anos, que trabalha com investimentos e aplicações financeiras? De acordo com a polícia, vários fatos são investigados. Não é descartada a possibilidade de um crime, nem mesmo a hipótese de um sumiço por vontade própria. Por telefone, a irmã Evelise, que está fora de São Paulo, conversou com a nossa equipe. Até agora, nenhuma notícia chegou para a família. Já faz mais de uma semana da data do sumiço. Não chegou nenhuma notícia, né, Evelise? Não, meu bem, não chegou. Nenhuma pista, nenhuma informação, nada. Não, a minha esperança é que se alguém visse, é por isso que eu falo que é um mar de possibilidades para o ser humano tirar uma única conclusão. A minha esperança é que se alguém visse ele, ou se ele mesmo tivesse, sei lá, querido, que saiu para espairecer por conta própria, para esfriar a cabeça, seja lá o que for, se ele tivesse visto, que tocasse o coração dele por conta dos meus pais. O Cidade Alerta foi acionado pela família de Edgar para entrar no caso. E a expectativa agora é que o paradeiro dele seja revelado. Boletins de ocorrência foram descobertos pela produção. Os registros policiais podem ajudar a esclarecer o que aconteceu com Edgar, desaparecido desde o dia 1º de outubro. Para tentar desvendar o mistério que cerca o sumiço de Edgar, é preciso ir a fundo na vida dele e da esposa. Com base nos vários boletins de ocorrência registrados, conseguimos traçar o histórico do casal. Edgar e a esposa são casados há quase 10 anos. Ela teve um outro relacionamento antes de conhecer o atual marido. A mulher foi casada por 2 anos com Marcos, homem com quem ela teve uma filha. Segundo a polícia, Marcos era ciumento e agressivo. Eles se separaram em 2008, porém Marcos não aceitava o término da relação e passou a ameaçar a ex-companheira de morte. Em 2009,
ela registrou o primeiro boletim de ocorrência contra ele. No documento, a mulher alega que Marcos dizia que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. Ele dizia também que iria matá-la e que só sossegaria quando visse ela morta ou no fundo do poço. Na época dessa ameaça grave, o desaparecido ainda não conhecia a esposa. A mulher conheceu Edgar tempos depois e os problemas só pioraram. Marcos passou a ameaçar também Edgar. Outros boletins de ocorrência foram registrados. Marcos foi denunciado por rondar a casa do casal e por enviar mensagens de ameaça pelo celular e até mesmo por bilhetes colocados dentro da caixa de correspondências da residência do casal. O último boletim é de 2013. Edgar denunciou que recebeu a seguinte mensagem: "Vou te matar. Melhor você se afastar da minha ex-mulher e da minha filha. Se eu não ver a criança, vou colocar fogo no seu portão e nos 2 carros." Além disso, Marcos pichou o portão da casa de Edgar. Depois da ameaça de 2013, não houve mais nenhum registro. Porém, a produção do Cidade Alerta descobriu outros problemas. Edgar e a esposa não estavam bem no relacionamento. De acordo com a polícia, ele já não dormia mais no quarto com a companheira. Edgar passava as noites na sala da casa do casal. Mas qual será a motivação para o desentendimento entre eles? Segundo a polícia, dinheiro. Edgar trabalha com investimentos e aplicações financeiras e ele sofreu grandes perdas, um prejuízo enorme, a ponto de ter que penhorar a própria casa. A esposa ficou revoltada com a situação e o relacionamento entre eles ficou abalado. Ela conseguiu, tempos depois, reaver a casa e o imóvel agora é apenas dela. Depois, o casal tentou se entender. Ele disse que deixaria de trabalhar com os investimentos, mas Edgar não cumpriu com o prometido e as brigas voltaram a acontecer. Edgar chegou a passar um tempo em Santos, no litoral de São Paulo, e tudo indica que lá ele tenha se relacionado com uma outra mulher. As buscas por Edgar continuam. A família está abalada. Nesta terça-feira, a casa onde ele mora com a esposa estava vazia. Tentamos falar com a mulher de Edgar. Olha, a gente queria saber se você tem alguma notícia sobre o Edgar, sobre o seu marido. Não tenho. A mulher diz algo que chama a nossa atenção. Ele não é nem meu marido. A gente estava separado, eu estava com dó dele. Na verdade, ele ficou na minha casa, foi só isso. Ele estava realmente endividado com algumas pessoas. E aí o nosso combinado era, quando ele recebesse esse valor da ação, ele ia procurar o caminho dele. Então ele já estava dormindo na sala já há algum tempo, então ele já estava tendo a vida dele, eu não perguntava onde ia, que hora chegava. Pela minha boa vontade, eu deixei ele permanecer na minha residência. A informação deixa a história ainda mais confusa. Eu acho que ele está com outra pessoa, para que eu vou ficar me expondo? A esposa faz ainda outras revelações. Estava recebendo algumas ameaças, né, devido ao trabalho dele. Agora a gente não tem como saber exatamente o que aconteceu, né? Existe um boletim de ocorrência de lesão corporal registrado em 20 de dezembro de 2012, em que Edgar aparece como autor. A mulher teria sido a vítima, mas, segundo ela, Edgar nunca a agrediu. Na verdade, assim, eles arrumaram uma briga, eu estava junto, não que ele tenha me batido. Até tô lembrando sim disso, foi até por conta de ele bateu na verdade no cara, eu tava com ele. A irmã de Edgar conta que o casal sempre foi discreto quanto ao assunto vida pessoal. Por isso é difícil saber o que realmente aconteceu. Eu só quero meu irmão vivo, se ele estiver com alguém, se ele estiver vivo, pra mim tá ótimo. Eu não tô nem aí com a dor de corno dos outros, eu não sei o que tá acontecendo. O que se sabe até o momento é que Edgar saiu de casa com uma mochila às 3 horas da tarde. Ele foi flagrado por uma câmera de segurança instalada em frente à casa dele, na cidade Patriarca, zona leste de São Paulo. Edgar foi gravado também em um outro momento, na esquina da rua onde ele mora. Ele aparece mexendo no celular. O aparelho foi desligado minutos depois.
Ainda não é possível saber a direção para a qual Edgar seguiu naquele dia. Essas novas revelações, novas informações começam a dar para a polícia um caminho de investigação, né, Percival? Quer dizer, o problema do Edgar é o passado, não é o presente. Para entender o que aconteceu agora, o que está acontecendo agora, é preciso saber o que aconteceu antes. São fatos pessoais relacionados a um outro tipo de vida, desentendimentos, mas inclusive essas ameaças são bastante significativas. Alguém queria acertar as contas com o Edgar.